Oiê, eu sou a Thalita, aqui dos livros da Tá, e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o capítulo extra de Verity. Eu acho que assim, os fãs já podem começar a fazer uma vaquinha pra gente interditar a Colleen Hoover, porque essa mulher, ela precisa de terapia, ela precisa de uma camisa de força e ficar presa num manicômio pelo resto da vida dela, porque ela é louca. É uma loucura que eu amo. Verity foi o segundo livro que eu li depois de mais de 5 anos sem nenhum tipo de leitura, então com certeza foi um dos livros que me trouxeram de volta para esse universo literário, então sou muito grata. Se o livro não tivesse sido tão bom, se eu não tivesse me sentido tão presa à história, talvez eu não tivesse criado o Instagram, o canal, e não teria lido todos os livros que eu li nos últimos 2, 3 anos. Eu amei Verity, eu amei o suspense que ele me provocava, eu amei a loucura daquele livro, porque quem já leu, e esse vídeo ele é pra quem já leu, tá? Porque vai ser um vídeo onde eu vou falar 100% com spoilers. Eu preciso dos spoilers pra passar minha opinião a respeito desse livro pra vocês, desse capítulo extra. E é um livro assim que não sei explicar, tá? Eu nunca acreditei na carta da Verity, que ela fosse a boa moça, nem nada do tipo. Eu encerrei o livro achando que isso era mais uma manipulação por parte dela e que, na verdade, tudo que aconteceu naquele manuscrito foi real e que ela é essa pessoa cruel e tudo mais. Porém, esse capítulo extra fez com que eu ficasse com a opinião meio balançada, assim. Não tenho mais tanta certeza quanto eu tinha ao encerrar a leitura de Verity. E aí eu vou discutir com vocês algumas teorias aqui, algumas teorias que eu pensei ou coisas que eu acabei lendo no Twitter e me ajudaram a formar uma nova opinião. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Pra quem não leu, já tem um capítulo extra de Verity no Twitter traduzido, eu li por lá, é bem curtinho, dá pra você ler rapidinho e simplesmente surtar. Mas, contextualizando, a gente vê que a Lowen e o Jeremy fugiram juntos com o Creel, que ela engravidou, teve uma filha dele, a Nova. A gente vê que a é Lowen, né? Eu não sei porque eu chamo de Low, vai ficar Low. Somos íntimas. A Low, cada dia que passa, é mais obcecada pela Verity. Ela literalmente é obcecada pela Verity. Eu acho que se a Verity ainda estivesse viva, ela não ia querer estar com o Jeremy, ela ia querer estar com a Verity, porque é uma obsessão, é uma inveja que ela tem, que ela não consegue viver a vida dela. Tudo ela se compara, tudo. Principalmente o relacionamento dela com o Jeremy, o sexo, né? As relações sexuais entre ela e o Jeremy, ela compara com as relações sexuais entre o Jeremy e a Verity, já que ela descrevia muito disso lá no manuscrito. A gente vê que eles estão, assim, meio que no cagaço de descobrirem, caso descubram que eles estão juntos, estão mantendo um relacionamento, que as pessoas comecem a associar isso com a morte da Verity. Então eles vão pra longe, assim. Mas Patricia, uma mulher ali da região onde o Jeremy e a Verity viviam, surge, e aí no cagaço da fofoca rodar, o Jeremy vai lá e mata ela. Sério, o Jeremy vai lá e mata ela, ele simplesmente afoga ela, e nessa hora eu falei, temos um psicopata entre nós, tudo numa boa, só que não tá nada numa boa. O Creel, que é o filho deles, é louco, surtado. A gente tem aquele momento em que ele não aguenta mais a neném chorar e ele simplesmente bota a bebê pro lado de fora de casa, e isso mexeu muito comigo, porque eu tenho um filho de 3 meses, e eu fiquei imaginando o meu filho do lado de fora da casa, chorando, se esgoelando, e se eu não me engano, ele nem botou no carrinho nem nada, né? Jogou a menina lá no gramado, acho que foi isso. Então, essa imagem ficou na minha cabeça e eu fiquei, que criança perturbada, eu queria catar ele na cara dele, e beleza. E aí a gente vai pras teorias. A primeira, principal, mais forte teoria que eu tive foi de que o Jeremy não é tão bom moço como a Colleen Hoover faz a gente acreditar que ele seja lá em Verity. Em Verity ele é o homem perfeito, o marido perfeito, o pai perfeito e assassina a Verity por toda a maldade que ela fez e para que finalmente ele possa ser feliz com a Low e enfim, etc, etc. Só que na verdade a gente vê que não, a gente vê que ele tem muita facilidade em matar alguém pra simplesmente encobrir uma fofoca, porque pense comigo, mesmo que a Patricia tivesse feito toda a fofoca, não é certeza que fossem associar eles à morte da Verity ou que eles fossem ser presos ou qualquer coisa do tipo.
seria uma possibilidade, sim, mas pode ser que só rolasse uma fofoca e ponto. Mas o cara não quis nem correr o risco. E ele foi lá e matou com muita facilidade. Ele afogou ela na praia, numa frieza sem igual. E isso me fez refletir, principalmente porque algo que a Lou comparava muito das relações sexuais dela com ele e dele com a Vert é que ele tinha relações com a Vert, mas como é que eu vou usar o termo? Porque eu não quero ser chucra. Mas mais brutais, né? Tipo, não era um amorzinho, era um negócio mais... Enquanto o Lou era mais gentil, mais fofinho. Mas a Lou queria o que ele tinha com a Verity. Isso nos leva para logo o final do capítulo, onde após ele assassinar a Patricia, a Lou, ao invés de, tipo assim, deixa eu chamar a polícia, ou deixa eu refletir sobre o que aconteceu, a atitude da Lou é ir lá, dar pro Jeremy. Vamos lá, Jeremy. Vou te dar aqui um... E aí eu achei isso surtada também, né? E aí é nessa cena que a gente vê que ele deixa de lado aquele sexo amorzinho gentil que ele tinha com ela pra uma pegada mais brutal, que era o que ele tinha com a Verity. Como se o assassinato da Patricia, tudo que aconteceu ali naquele momento, excitasse ele de alguma maneira, sabe? E aí isso me faz refletir que ele sabia do manuscrito da Verity e sempre eles estavam em constante, tipo, relações nesse estilo mais brutal, mais, sabe? E aí as teorias são, primeiro, ele sabia de tudo que a Verity fazia, mas isso de certa forma excitava ele, então ele mega passava um pano porque ele curtia. 2, ele e a Verity faziam isso juntos, até porque quando ele tá discutindo conversando, né, com a Lou a respeito da morte da Patricia, ele não fala tipo, eu fiz isso, ele fala, nós fizemos isso, né? Ele inclui a Lou ali de alguma maneira. Então isso dá a entender que talvez ele e a Verity, um nós ali também, fizessem tudo aquilo que tá no manuscrito e que isso excitasse ele de alguma maneira. Essa é a teoria que mais faz sentido na minha cabeça. Fica muito claro que a Lou tá fodida. Ou a Lou vai ser cúmplice dele pelo resto da vida e viver nessa angústia, nesse medo, com um assassino debaixo do teto que pode matar a qualquer momento. Ou ela vai ser morta. Porque de maneira alguma o Jeremy deixaria ela se separar e ir embora. Ele ia matar ela, a gente sabe disso. E durante esse conto, algo que chama atenção é que ele tá viciado nos livros de uma outra autora, assim como ele era pelos da Lowen, o que nos faz pensar que talvez ele vá repetir todo o processo, né? De certa forma, assassinar a Lou para ter um relacionamento com essa nova autora, escritora desse livro que ele tá viciado. Parece que é como se o ciclo fosse se repetir de alguma maneira. Essa é a teoria que mais faz sentido, como eu disse para vocês. Porém, tem outras coisas nesse capítulo extra que faz a gente refletir um pouquinho. Uma delas é o Creel, que é o filho do Jeremy Cavert. Primeiro que ele é uma criança estranha, né? Ele sabia que a mãe não tava em coma, né, em estado vegetativo, em Verity. E nesse conto, ele tem alguns momentos estranhos, muito estranhos. Como eu mencionei pra vocês, o fato dele pegar a irmã bebê dele e colocar do lado de fora pelo simples fato de que ela tava chorando e ele não conseguia assistir TV. E em determinado momento ele também fala pra Lowen que não importa, ela vai morrer de qualquer jeito. Mais ou menos isso, o que me faz pensar que talvez ou ele tenha assistido o Jeremy e a Verity fazer tudo que fez com as irmãs e por isso ele espera que essa nova irmã vá morrer também, ou porque na verdade ele é o encapetadinho ali, porque para pra pensar. Verity e Jeremy poderiam, na verdade, estar escondendo tudo o que o Creel fez. O Creel, por ciúmes, psicopatia ou qualquer coisa do tipo, pode ter assassinado as duas irmãs, ter feito tudo aquilo. E a Verity, para proteger o filho, teria escrito o manuscrito, porque caso fossem descobertos, né, não incriminasse o filho dela. Ela estaria se auto-incriminando e o Jeremy leu o manuscrito, sabendo que tudo aquilo foi o Creel quem fez, passou um pano. É uma outra teoria, até porque eu tava conversando com dos livros da Lud e ela comentou comigo que a Colleen Hoover falou que vai ter um livro sobre o Creel, o personagem, o menininho.
Eu não pesquisei a respeito disso, mas se realmente existir, né, a intenção da Colleen Hoover de fazer um livro desse menino, então talvez esse capítulo tenha vindo pra preparar a gente pro psicopatinha mirim que ele é. Tem muito mais teoria, tem muita teoria boa no Twitter, mas essas são as duas principais teorias que eu matutei, que eu realmente acredito que faça muito sentido. E aí, eu não sei se eu gostei desse capítulo extra ou não. Quando eu terminei de ler, eu não gostei muito. Eu fiquei tipo, pra quê, Colleen Hoover? Pra quê? E aí meu cérebro começou as engrenagens a pensar sobre isso e eu fiquei... loucura. E assim, como eu disse, alguém traz uma camisa de força pra Colleen Hoover que a mulher precisa ser internada. E é isso, gente. Se você leu o verso, se você leu esse capítulo extra, comenta aqui embaixo qual é a sua teoria. O que você acha que rolou ali de verdade? O que você acha que tá rolando? O que a gente pode esperar? Será que vem aí um livro do Creel? Se sim, quais as expectativas de vocês para esse novo livro? Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, deixar um curtir aqui embaixo, porque isso me ajuda e me motiva muito. E é isso, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!